Olha, é uma alegria chegar mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Gran Dourados. A TV Gran Dourados é a TV da nossa família douradense e temos a alegria de proclamar a palavra de Deus aqui. Nossa gratidão a você que nos acompanha sempre aqui por este canal. Lembrando também que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E chegamos até você com o intuito de apresentar a você a palavra de Deus e também de falar das programações da nossa igreja, onde você e sua família podem estar presentes, fazendo parte conosco dessa programação. Aqui nós não fazemos propaganda de igreja, nós fazemos proclamação do Evangelho, mas também falamos das programações da igreja que estão disponíveis para você e para a sua família. E hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus no casamento. É um assunto que deve interessar a toda a família, porque se o casamento vai bem, a família vai bem. Se o papai e a mamãe estão bem, os filhos também estão bem. E este é um assunto que deve trazer o maior interesse a você que nos acompanha nesse dia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para expor o capítulo 1, o capítulo 2 do Evangelho de João. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 2, os versos de 1 a 10, quando Jesus transformou água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Preste atenção. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.
e com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É maravilhoso esse texto do Evangelho. Esse texto nos mostra um milagre que Jesus realizou, e o primeiro milagre de Jesus, segundo a narrativa de João, o primeiro milagre do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente numa festa de casamento. E eu quero chamar a sua atenção para a importância deste episódio. Jesus presente no casamento, Jesus presente na família. O diagnóstico da família moderna não é bom. Aliás, hoje se fala até de um diagnóstico confuso. A família moderna, ela está diante de um diagnóstico confuso, a começar do próprio casamento. O casamento estabelecido pela Bíblia, pela Palavra de Deus, que é o casamento entre um homem e uma mulher, não é um homem com várias mulheres, não são várias mulheres com um homem, não se trata aqui de um casamento de homem, de mulher com mulher. Isso não é casamento. Casamento, à luz das Escrituras, é a união entre um homem e uma mulher. Então a nossa sociedade é confusa até na hora de definir o que é um casamento, e brigam querendo que seja reconhecido todo tipo de união, inclusive de um homem com mais de uma mulher, e agora já estão falando até em coisas mais absurdas ainda, que vamos deixar para um lado. O Estatuto Moderno da Família queria impor sobre a sociedade, ainda bem que foi tirado de pauta no Congresso Nacional, queria impor sobre a sociedade um homem casar com várias mulheres, várias mulheres com um homem, e parentes, e até pai e filho. Isso é um absurdo. Até a pedofilia já vira. Então está confuso quando fala em casamento moderno, está confuso, mas não está confuso, estão fazendo confusão. O casamento, à luz da Palavra de Deus, é entre um homem e uma mulher, e quando o casamento vai bem, a família vai bem. E hoje eu quero falar sobre Jesus presente no casamento. E lembra que quando eu falo de casamento aqui, eu estou falando pelos valores da Palavra de Deus, entre um homem e uma mulher. É igual o amor lá em Cantares. O amor vivido pelo casal, do quarto para dentro, maravilhoso, lindo. O poema do amor, da afeição, das relações íntimas do casal, mas é o amor lícito. Você não pode pegar Cantares de Salomão e querer aplicar a toda forma de amor, igual pintam nos muros da cidade, que toda forma de amor é bem-vindo, é maravilhoso, é válido. Não, amor lícito. Então nós estamos falando aqui do casamento em que Jesus está presente. Aqui nas bodas de Caná da Galileia nós encontramos um episódio muito interessante. Jesus presente ali naquele casamento. O texto diz que Jesus foi convidado para um casamento que estava acontecendo lá em Caná da Galileia. Lembrando que o casamento do judeu, a festa do casamento do judeu, é muito diferente da festa de casamento dos nossos dias. Primeiro eram 7 dias de festa, não era uma festinha de uma noite, eram 7 dias de festa. Ali, no final desse período, o noivo aparecia exuberante e para as núpcias, para o casamento, e a figura mais importante era o noivo, não era a noiva como nos nossos casamentos atuais. O noivo, porque é um simbolismo do casamento de Cristo e a igreja que representada aqui pela noiva,
ela é aquela que é resgatada, que é amada, que é querida. Mas o noivo é aquele que veio para resgatar, para redimir, para conquistar a noiva. Então tinha um contexto bastante diferente. E o texto nos diz que Jesus estava ali naquele casamento e de repente a mãe de Jesus que com ele estava, Maria, ela se informa que o vinho do casamento havia acabado e foi falar com Jesus. Eles não têm mais vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? E ela vai ao servente e fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. E os serventes então começaram a fazer aquilo que Jesus disse. Tinham 3 talhas e Jesus disse: enche 6 talhas, e Jesus disse: enchei de água essas talhas, e eles encheram. E cada talha cabia ali em média 60 litros, e são 6 talhas, e todas foram cheias de água. E Jesus então mandou que eles tirassem a água, servissem ao mestre Sala, e eles pegavam água na talha e servia vinho na sala. E o mestre quando tomou aquele vinho, o mestre Sala disse para os serventes: olha, todos servem primeiro o vinho inferior e depois o vinho bom. E por que este noivo mandou servir primeiro o inferior para agora servir o bom? Ou seja, o vinho que a água que Jesus transformou em vinho, ficou um vinho de primeira classe, vinho de excelente qualidade. E então o texto diz que Jesus transformou um milagre, Jesus transformou água em vinho, e um vinho bom. E a festa continuou, a alegria do casamento continuou. E com este sinal, Jesus começou o seu ministério a partir da Galileia. Então eu quero destacar algumas lições que nós precisamos de aprender desse texto a respeito de Jesus presente no casamento. A primeira lição que nós devemos aprender é a mais simples de todas, é que Jesus precisa estar presente no seu casamento, na sua família. O texto aqui diz que ele foi convidado para as bodas e estava presente. A presença de Jesus na nossa casa, no casamento, na família, uma presença real. Jesus é convidado aqui para o casamento e ele se faz presente no casamento. Mas não pode ser um convidado só para a festa. É um convidado constante dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, porque a presença de Jesus conosco todos os dias é uma presença abençoadora. A família onde Jesus está presente é uma família que vive em harmonia, que vive os valores do reino dos céus, o amor, a fidelidade tão necessária para um casamento puro, limpo, a pureza deste casamento, a santidade deste casamento, que não se mistura com prostituição, com brigas, com ofensas. A presença de Jesus traz amor à nossa casa, ao nosso casamento, faz a vida ficar mais doce, mais amável, porque a presença de Jesus é uma presença amável, é uma presença santa. A presença de Jesus é a garantia da estabilidade da família, é a garantia do perdão na nossa família, na nossa casa. A presença de Jesus no casamento, ela é indiscutível. A presença de Jesus na nossa família, ela é uma presença que traz saúde ao coração da família. Então, Jesus estava presente neste casamento. É por isso que não faltou ali alegria, não faltou a continuação da festa, não faltou o milagre. Tem coisas na família que basta um conselho para se ajustar.
mas tem outras coisas que só um milagre de Jesus, só uma transformação da água em vinho para poder continuar a festa. Acabar o vinho neste contexto da festa do casamento judaico era acabar a festa. O vinho era sinal da alegria, o vinho era sinal de festa. Então acabar o vinho era acabar a festa. A presença de Jesus é a garantia de que a festa vai continuar. Então, lembra que a presença de Jesus no casamento, ela é indispensável. Não tente viver a sua vida, o seu casamento, a sua família longe de Cristo, longe da palavra de Deus, longe do Evangelho. Não há alegria. Você vai formar uma casa sobre a areia, com brigas, inimizades, confusões, porque está faltando Jesus ali naquele lar, está faltando o Evangelho, está faltando a presença de Jesus naquela casa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta meditação, porque a presença de Jesus não é garantia que nenhum tipo de problema vai acontecer na sua casa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos meditando hoje no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 10, falando sobre as bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, com o tema Jesus presente no casamento, Jesus presente na família. O fato de Jesus estar presente no casamento não significa ausência de problema. Muitas pessoas pensam assim, não, a presença de Jesus na família, na casa, é ausência de problema. Não, não é ausência de problema. O fato de Jesus estar ali naquele casamento não deixou de ter problemas ali. E o problema foi que o vinho acabou. A presença de Jesus não é garantia de que você não terá que enfrentar problemas no seu casamento, na sua família. Às vezes o desentendimento entre o marido e a mulher, às vezes o conflito entre pais e filhos, às vezes alguma tragédia na família, às vezes facções e desavenças dentro do lar. A presença de Jesus não é garantia que não haverá problemas. O próprio Jesus nos disse isso: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele estava aqui neste casamento e o vinho acabou. Então não é garantia
de que a presença de Jesus não vai ter problema na sua casa. Eu estou falando isso porque se prega hoje um evangelho de que você aceita Jesus como seu Salvador, crê em Jesus como seu Salvador e os seus problemas acabaram. Não é verdade isto. Jesus está presente no casamento e mesmo assim acaba o vinho. Então, a questão a sermos avaliarmos aqui não é a presença de Jesus como sinônimo de que não haverá problema na sua casa. Haverão problemas dentro da sua casa, mesmo com a presença de Jesus ali. O diferencial é como esse problema será resolvido e qual o impacto deste problema dentro da sua casa. Quando Jesus está presente, o impacto do problema já é menor. Você já sabe que tem alguém ali a quem você pode recorrer. Quando acabou o vinho, qual seria o impacto do problema? Poderia ser levar o conhecimento do noivo, poderia ser o noivo dispensar os seus convidados, poderia ter acontecido várias coisas, uma vergonha para aquela família que não calculou direito a festa, que o alimento acabou no meio da festa. Toda família que prepara festa de casamento acaba fazendo comida demais porque tem medo da comida ou a bebida acabar no meio da festa. Olha, não é assim. Não quer dizer que não haverá problema, mas o impacto do problema será menor. Quando aconteceu o problema, logo ele foi detectado, logo ele foi resolvido, porque Jesus estava presente. A diferença da família não é que uma família que teme ao Senhor e que Jesus está presente na sua casa, que você não vai ter problema, mas quer dizer que os problemas terão impactos menores sobre a sua casa. Outra coisa, quer dizer que os problemas você tem onde recorrer, e quer dizer que os problemas encontram solução. O que Jesus fez? Ele transformou água em vinho. Ou seja, houve o problema, mas logo houve a solução para o problema. E nós precisamos de aprender a aceitar a solução que Deus tem para o problema da família. Um casal onde houve traição entre marido e mulher, ou mulher e marido, qual que é o remédio de Deus para curar esse casal? O ofensor arrepender dos seus pecados, confessá-los, e aquele que foi ofendido perdoar e reconstruir o casamento, restaurar o casamento. Se Jesus está presente, haverá arrependimento naquele que errou. Se Jesus está presente, haverá perdão naquele que foi ofendido. Então, a presença de Jesus, ela traz ao casamento um impacto melhor, ao problema que surgir um impacto melhor. Não quer dizer que não haverá problema, mas quer dizer que o impacto será menor, a solução será encontrada para o problema daquela casa. E cabe agora a esta família submeter ao tratamento de Deus para ela. Quando Jesus disse para os serventes: enchei de água as talhas, eles poderiam dizer: não acabou a água, acabou foi o vinho. Mas não, eles submeteram à solução que Jesus tinha para resolver o problema. Porque tem muitos que querem que Jesus resolva o problema, mas não quer submeter ao tratamento da palavra de Deus para resolver o problema da família. Tenho enfrentado muitas lutas quando eu vejo casais resistindo o tratamento de Deus para resolver o problema da sua casa. Não quer dizer que não haverá problema, mas quer dizer que há uma solução para o problema. Mas é necessário fazer o que Jesus manda. Quando Maria disse para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. E logo então Jesus disse para os servos: enchei de água as talhas. E 6 talhas.
eles foram encher de água aquelas talhas. Eles poderiam dizer: não, Senhor, nós não vamos fazer isso não. Como é que vão encher de água? Está precisando de vinho. Nós temos que aprender a submeter ao tratamento estabelecido por Jesus para trazer solução aos problemas que surgem dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Fazei tudo o que Ele vos disser. Não é sinal a presença de Jesus de que não haverá problema, mas é sinal de que os problemas serão resolvidos, mas resolvidos pelos critérios do Senhor Jesus Cristo e não pelos nossos critérios. Lembre disso. Esse texto também nos ensina que Jesus nos mostra aqui a importância do casamento para o reino de Deus. Casamento é coisa muito importante. Casamento é uma instituição sagrada, não podemos profaná-lo. Casamento é uma instituição estabelecida por Deus e é para a glória de Deus. O texto diz que depois que Jesus realizou ali este milagre, e logo então os discípulos creram nele e a glória de Cristo foi manifestada ali naquele casamento. Meu querido telespectador, a glória de Jesus Cristo precisa de ser manifestada no seu casamento, na sua família. Lembrando que Jesus está nos mostrando aqui a importância do casamento para o reino de Deus, a importância para a estabilidade da família, a importância para a santidade dos cônjuges. O marido, a mulher podem viver o amor pleno do casamento, sem se meter em promiscuidade, em vida de adultério, sem submeter a todo tipo de pornografias e coisas desta natureza. Pode viver a plenitude do amor, do casamento, na relação de marido e mulher, sem nenhum vício do pecado. E o bom é que seja assim, o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros e aqueles que estão difamando esta instituição divina do casamento. Por que Jesus está iniciando o seu ministério numa festa de casamento, transformando água em vinho, resolvendo o problema daquele casamento para que ele não fosse uma frustração para aquela família? É exatamente para mostrar como que Jesus valoriza essas instituições divinas. Jesus valorizou aquele casamento, mostrando que o casamento é uma instituição divina, estabelecida por Deus, com valores, com critérios da palavra de Deus. É o casamento entre um homem e uma mulher, conforme a instituição estabelecida por Deus. Por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o princípio do casamento. O homem se une à sua mulher. Este princípio estabelecido por Deus não pode ser quebrado, digno de honra de todos, seja o matrimônio. Jesus está honrando aqui o matrimônio, o casamento. A presença de Jesus ali era também para honrar o matrimônio, honrar o casamento. Você tem honrado essa instituição divina? Ou você já cedeu a essas ideologias modernas, feminismo, ideologia de gênero e outros movimentos que estão deturpando a família, estão deturpando o casamento na nossa era? Não cedam a isto. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos preservar aquilo que Deus estabeleceu para o bem da família, para a alegria da família. Jesus deve estar presente no casamento, porque isso nos mostra a importância que Ele deu para o casamento. O seu casamento pode ser melhor. A presença de Jesus é que fará toda a diferença. Então Jesus deve estar presente
A presença de Jesus não é sinônimo de que não haverão lutas, adversidades, provações, problemas, mas a presença de Jesus é abençoadora, valoriza o matrimônio e ajuda você a resolver os problemas da sua casa. Então lembre que Jesus deve estar presente na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, no seu casamento. Isso é maravilhoso, a glória de Jesus manifestando no casamento, estabelecido por Deus pelos critérios da palavra de Deus. Não vamos deturpar o casamento para dar ar de modernidade àqueles que estão à nossa volta. O casamento é moderno, é maravilhoso, segundo os padrões estabelecidos por Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo, falando sobre Jesus presente no casamento. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo neste dia. Fica o convite para você e a sua família estarem conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, na Escola Dominical. E às 19 horas no culto, para adorarmos juntos ao Senhor. Ouvir a palavra de Deus, tributar louvores ao nosso Deus e fazer parte, estar na comunhão do corpo de Cristo. Eu convido você e a sua família para fazer isso, tá bom? Hoje nós falamos sobre a presença de Jesus no casamento. Como está a sua família diante do Evangelho, diante de Jesus Cristo? Eu quero orar por você e pela sua família. Vamos falar com Deus. Deus amado, nós te bendizemos pelas famílias que nos assistem neste momento. Eu oro pedindo a tua bênção e a tua paz pela vida de todos os nossos familiares, pelas famílias que estão nos acompanhando agora e carecem de uma bênção especial do Senhor, como a transformação de água em vinho, mas sabemos que o Senhor pode fazer isto. Por isso oramos pelas transformações na família, e que seja uma transformação real, cheia de graça e de misericórdia. Oramos assim por cada um dos nossos telespectadores e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Gran Dourados. Continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense.